Então, o que a gente estudou na aula passada sobre isomeria? O que é isomeria? Isômeros são dois ou mais compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Então, a gente tem aqui essa fórmula molecular, C4H10O. Isso aqui pode ser a fórmula molecular de dois compostos, representando dois compostos. O butan-1-ol, que é um butanol, que é esse composto aqui, e essa fórmula molecular pode representar o éter dietílico, CH3, CH2, O, CH2, CH3. Então, isso que é o fenômeno da isomeria. Você tem uma fórmula molecular, e essa fórmula molecular pode representar dois ou mais compostos diferentes. Então, a isomeria, de uma forma geral, ela é dividida em duas grandes partes. A primeira que a gente estudou na aula passada, a isomeria plana ou constitucional. E a que a gente vai ver hoje, que é a última parte da isomeria, que é a isomeria espacial, que ela é chamada de geométrica e aótica. Tem duas isomerias, a geométrica e a aótica. Então, o que a gente vai ver agora é a isomeria espacial, geométrica, cis-trans, né, que a gente vai ver hoje, e a óptica. Essa geometria espacial, você só consegue diferenciar o composto, os isômeros, baseado na sua estrutura espacial. Só com a fórmula estrutural plana, nem sempre você consegue identificar quais são os compostos diferentes. Então, a gente vai começar com a isomeria geométrica cis-trans. Pode ocorrer em dois casos principais. Então, isomeria geométrica do tipo cis e trans. Em compostos com duplas ligações, quando você vê ali um composto orgânico com duplas ligações, existe a possibilidade de ter isomeria geométrica, do tipo cis-trans. E alguns casos em compostos cíclicos. Então, vamos ver melhor aqui como que isso daqui, ó. A isomeria geométrica cis-trans. Quando você tem uma dupla ligação na cadeia carbônica, e aí você tem esses ligantes aqui que é chamado de R1, R2, R3 e R4. Então, qual é a condição para que se tenha isomeria geométrica cis-trans? Você tem essa dupla ligação, e esse R1, ele deve ser diferente de R2. E esse R3 deve ser diferente de R4. Então, por que usa esse nome aqui, cis e trans? Se a gente passar aqui uma linha imaginária, aqui entre esses dois átomos de carbono aqui, onde tem a dupla ligação, a gente vai diferenciar esse composto R1 desse R2, esse R3 do R4. Então, vamos olhar esse primeiro caso de isômero aqui, que seria o cis 1,2 de cloroeteno e o trans 1,2 de cloroeteno. Se a gente olhar aqui e traçar um plano bem no meio aqui onde está a dupla ligação nessa molécula. E a gente olhar aqui, o hidrogênio é diferente do Cl, do cloro, e aqui o cloro é diferente o hidrogênio é diferente do cloro. A mesma coisa nessa outra situação aqui, o cloro aqui é diferente do hidrogênio, e o cloro aqui é diferente do hidrogênio. Mas se a gente observar o cloro, nessa parte aqui, nesse da esquerda, eles estão do mesmo lado. Quando eles estão no mesmo lado do plano imaginário, ele é chamado de isômero cis. Então, coloca cis 1,2 de cloroeteno. Agora, se esse cloro aqui está em lados opostos, a gente diz que é o isômero trans. Então, trans 1,2 de cloroeteno. Não tem aquele navio transatlântico? Transatlântico que ele atravessa o Atlântico. Então, o cloro atravessou o plano, assim como o cloro, como o hidrogênio, né? Então, quando eles estão em lados opostos do plano imaginário, a gente dá a nomenclatura de trans.
Então, esse daqui seria o cis 1,2 de cloroeteno, e esse daqui o trans 1,2 de cloroeteno. Tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, o cloro está do mesmo lado, né, em relação ao plano imaginário aqui da dupla ligação. Então, é o isômero cis. Agora, se no caso aqui, um plano imaginário, o cloro ele está em lados opostos, assim como o hidrogênio. Então, ele é chamado de isômero trans. Então, isso daí é a isomeria geométrica do tipo cis e trans. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, envolvendo essa isomeria geométrica do tipo cis e trans. Exemplo 1. Quando nossa pele é exposta ao sol, o organismo produz, além de outras substâncias, o ácido fumárico, que tem ação antioxidante e pode reduzir os danos provocados pelos radicais livres. O ácido maleico, o isômero cis do ácido fumárico, é metabolizado por algumas espécies de bactéria. Diferentemente do ácido fumárico, o ácido maleico é tóxico tanto para os seres humanos quanto para os animais. A estrutura abaixo representa as fórmulas estruturais dos dois isômeros geométricos, o ácido fumárico, que é o A, e o maleico, que é o B. Então, ele fala, indique qual isômero é o trans e qual é o cis. Então, na isomeria geométrica cis e trans, a gente tem que olhar dupla ligação. Então, ó, tem essa dupla ligação aqui no composto A, e tem essa dupla ligação aqui ó, no composto B. Esse grupo funcional aqui, ó, aqui é carbono, carbono dupla OH, é uma carboxila. Aqui também é uma carboxila, ó, C dupla OH é uma outra carboxila. A mesma coisa aqui, ó, a gente tem uma carboxila desse lado, no composto B, e outra carboxila do outro lado do composto, desse composto B. Agora, se a gente olhar desse composto B, vocês concordam que essa hidroxila não estão no mesmo lado desse plano imaginário aqui traçado nas ligações duplas? Agora, se a gente traçar um plano imaginário aqui, ó, nessa ligação dupla, essas carboxilas vão estar em lados opostos. Então, se nesse primeiro caso aqui, do caso A, as carboxilas elas estão em lados opostos, ela vai ser o isômero trans. Agora, nesse caso aqui do composto B, as carboxilas elas estão no mesmo lado do plano imaginário, traçado em relação à dupla ligação. Então, ela é considerada o isômero cis. Então, o composto A é o isômero trans e o composto B é o isômero cis. Essa daqui é a resposta desse exemplo 1. Professor, Oi? Essa linha imaginária que o senhor faz tem algum, é referente a quê? A dupla ligação. Você pega, ela imagina um plano imaginário, né? Que ela nessa dupla ligação, ou ela nessa dupla ligação do composto B de baixo aqui. Aí, vocês estão conseguindo ver o mouse aqui? Sim. Sim? Então, nesse composto B aqui, ó, nessa dupla ligação, a gente traça um plano imaginário. Então, a carboxila desse lado aqui, desse outro lado, estão no mesmo lado em relação a esse plano imaginário. Estão todo para cima. Então, se ela está do lado, é isômero cis. Agora, a representação dessa molécula, o plano imaginário, ele está meio inclinado aqui, né? Sim. Aí, se ele está inclinado, uma carboxila está de um lado desse plano e a outra carboxila está no outro. Então, aí tem o isômero trans. Entendi, obrigado. Então, essa daqui é a resposta desse exemplo 1.
Agora, a isomeria cis-trans, ela pode ocorrer também em compostos cíclicos. Como que funciona em compostos cíclicos? Esse plano imaginário, ao invés de ele estar ali na dupla ligação, ele vai estar no plano do ciclo, do composto cíclico. Então, a gente tem aqui, ó, 1,2 de cloro ciclopropano. Então, se a gente olhar baseado nesse desenho aqui, o plano imaginário já estaria aqui paralelo, né, seria incorporado ao composto cíclico, que é um composto plano. Se a gente olhar aqui, o cloro, ele está no mesmo lado, ele está para cima do plano imaginário. Então, a gente diz que esse isômero aqui é o isômero cis. Já nessa outra ilustração aqui, um cloro ele está de um lado do plano imaginário e o outro cloro está do outro lado desse plano imaginário. Então, ele já caracteriza o composto trans. Então, a isomeria cis-trans ela pode, basicamente, ocorrer de duas formas. Na identificação da dupla ligação ou em compostos cíclicos. E aí, no composto cíclico, imagine um plano imaginário, na qual incorpora esse composto cíclico, que ele é plano, né? E aí você olha, ó, o cloro aqui é diferente do hidrogênio, e esse cloro é diferente do hidrogênio. Aí, se esse cloro estiver no mesmo lado do plano, seria o isômero cis. Se o cloro, nesse caso aqui da direita, um cloro está de um lado do plano, o outro cloro está do outro lado do plano. Então, é o isômero trans. Então, é dessa forma que a gente consegue identificar a isomeria cis-trans em compostos cíclicos. Então, a gente tem esse exemplo aqui, ó, exemplo 2. Das 3 estruturas representadas a seguir, indique a que não apresenta isomeria geométrica. Ele quer saber que não apresenta isomeria geométrica. E o item B, desenhe os isômeros cis e trans das estruturas que apresentam isomeria geométrica. Então, ó, se a gente olhar, esse composto 1, ele tem 2 cloros. O composto 2 tem um bromo. E o composto 3 tem 2 grupos metil. Então, dos compostos que não vão ter isomeria geométrica, vai ser o composto 2. Por quê? Porque se você pegar aqui, ó, tem um bromo e vai ter um hidrogênio também. Agora, do outro lado, aqui vai ter carbono e 2 hidrogênios, carbono e 2 hidrogênios, carbonos e 2 hidrogênios. Então, a condição também é que tem que ter um átomo diferente do outro. Um átomo fica num plano, o outro fica no outro. Então, se a gente olhar aqui, ó, o bromo, ele está sozinho. Então, ele não tem isomeria geométrica. Agora, o cloro, ele pede para representar, aqui, ó, o composto 1 e o composto 3 vão ter isomeria geométrica. Ó, porque o cloro aqui, ó, eu desenhei aqui invertido, ó, o isômero cis, traçando um plano imaginário, né, aqui incorporando esse triângulo, o cloro ele vai estar para baixo e os hidrogênios vão estar para cima. Então, seria o isômero cis. Já no isômero trans, um cloro vai estar para cima do plano imaginário e o outro cloro vai estar para baixo do plano imaginário. E ó, a condição é que esse ligante tem que ser diferente desse. Então, nesse caso aqui, a gente tem isomeria geométrica do tipo cis e do tipo trans. Agora, no composto 3, a gente tem aqui um composto cíclico e a gente vai ter o CH3. Eu coloquei BR aqui, ó, mas só que é CH3, tá? Eu vou corrigir nos slides ali. A gente tem um composto cíclico aqui com 5 átomos de carbono. Então, seria um CH3 em cima, outro CH3 em cima também. E 2 hidrogênios embaixo. Então, vai ser o isômero cis.
Já o isômero trans vai ser um CH3 em cima e outro CH3 embaixo. Um hidrogênio em cima, outro hidrogênio embaixo. Então, configurando aqui o isômero trans. Tá? Então, é dessa forma que a gente identifica a isomeria em compostos cíclicos. Com relação à resolução desse exemplo 2, alguma dúvida? Então, vamos para esse exemplo 3. Abaixo estão representadas as estruturas de 3 ácidos carboxílicos de longa cadeia carbônica, que é chamado de ácidos graxos. Então, a gente tem aqui o ácido oleico, o ácido elaídico e o ácido esteárico. Aí ele pede, indique o item A, o ácido graxo saturado. Quando a gente fala saturado, a gente lembra que só tem ligações simples na cadeia carbônica. Ou seja, não tem duplas e nem triplas ligações na cadeia carbônica. Então, aqui vai ser o ácido esteárico. Porque se você olhar aqui na cadeia carbônica, ele só tem ligações simples. Ele não tem ligações duplas e nem ligações triplas. Então, o item A, o ácido graxo saturado, seria o composto 3. O item B, o ácido graxo na conformação cis. Então, se a gente olhar ali, o ácido oleico, a gente tem essa dupla ligação. Então, aí a gente imagina um plano aqui, incorporando essa dupla ligação. E essa parte volumosa aqui está na parte de cima, e essa outra parte volumosa aqui está na parte de cima. Aqui estaria o quê? Hidrogênio e aqui hidrogênio. Então, a parte de maior volume vai estar em cima e a parte de menor volume vai estar embaixo. Então, seria o ácido graxo na conformação cis. Então, seria o ácido oleico, a estrutura 1. E o item C, o ácido graxo na conformação trans. Então, se a gente olhar aqui a estrutura 2 do ácido elaídico, a gente tem essa dupla ligação na cadeia carbônica. Então, a gente traça um plano imaginário aqui, na dupla ligação. Esse plano imaginário vai estar levemente inclinado. Então, essa parte volumosa vai estar de um lado do plano. O plano ele vai estar passando aqui, meio inclinado. Então, aqui vai ter a parte volumosa. E a outra parte volumosa vai estar do outro lado do plano. Aí aqui vai ter hidrogênio e aqui vai ter hidrogênio. Então, essa estrutura 2, que seria a conformação trans desse ácido elaídico. Então, isso daí seria a primeira parte da aula de hoje, que seria sobre isomeria espacial, isomeria geométrica do tipo cis e trans. Dúvidas? Perguntas? Então, a segunda e última parte da aula de hoje seria sobre isomeria óptica. Esse tipo de isomeria que a gente aborda aqui na química orgânica seria essa isomeria óptica com carbono assimétrico, ou também chamado de quiral. Essas duas formas é abordado em vestibulares. O que seria um carbono quiral ou assimétrico? É um carbono que possui os 4 ligantes diferentes. Então, se a gente olhar aqui o ácido lático, é essa molécula aqui, representada nesse desenho. Se a gente olhar esse carbono aqui com um asterisco, a gente tem esse ligante aqui, que é diferente desse ligante, que é diferente desse ligante, que é diferente desse ligante. Então, nesse caso aqui, a gente diz que tem um carbono assimétrico, ou um carbono quiral.
Então, significa dizer que, nesse caso aqui, vai ter isomeria óptica. Quais seriam esses isômeros? Ó, se você pegar essa molécula aqui, a estrutura dessa molécula, e colocar ela no espelho, a imagem dessa molécula seria o outro isômero. Então, quando se tem um carbono quiral ou assimétrico, você pode ter dois tipos de isômeros. O isômero D, que a gente já vai ver que desvia a luz polarizada para o lado da direita, o isômero D ácido lático, ou mais ácido lático. Então, a gente vai mostrar que incide uma luz nessa molécula, numa solução dessa molécula, e desvia a luz polarizada para a direita. Então, é o destrógeno, isômero destrógeno, que desvia a luz polarizada para a direita. E ele tem um sinal de mais. Então, você pode representar ele como D, como mais, ou como mais, que é o isômero destrógeno. Agora, se desviar a luz polarizada para a esquerda, a gente chama ele de L. L ácido lático ou menos ácido lático. Então, a gente diz que é o isômero levógero. Isômero levógero é aquele que a luz polarizada bate nele e ele desvia a luz para a esquerda. Então, é chamado de levógero e ele pode ser representado com a letra L ou com a letra menos. Agora, como identificar os isômeros destrógeno ou levógeno? Por exemplo, essa imagem aqui. Um deles eu sei que é o isômero levógeno e o outro é o destrógeno. Um é levógeno, o outro é destrógeno. Como que a gente pode saber? Só tem uma forma de saber. É através de análise do polarímetro. O polarímetro é um aparelho. Então, um aparelho que você coloca essa amostra que tem o carbono quiral, você põe nesse aparelho, e aí você verifica se a luz é desviada para a direita ou para a esquerda. Olha esse desenho aqui ó, na lateral. Um é o isômero D e o outro o isômero L. Então, se você observar, eles não se sobrepõem. Ó. Por isso são diferentes. Se você fizer a análise espacial deles, o hidrogênio pode até se sobrepor, o OH pode até se sobrepor, mas aqui ó, esses dois grupos não se sobrepõem. Então, são moléculas diferentes. O mesmo esquema seria o seguinte, a mão direita com a mão esquerda. Elas são praticamente iguais, mas elas não se sobrepõem, né, uma em cima da outra. Então, um seria o isômero D e outro o isômero L. Então, elas não se sobrepõem, apesar de serem bem parecidas uma com as outras. Então, isso daí seria o princípio desse isômero destrógeno e o isômero levógeno. Como que funciona o polarímetro? Então, vamos imaginar o seguinte, se você tem uma lâmpada, ele emite uma luz natural. A luz natural, ela tem vários planos de vibração. Então, ela não tem orientação específica. Então, é representado aqui, ó, nesse quadro aqui, o quadro A. O quadro B, ele diz aqui a luz polarizada, porque uma radiação tem a onda elétrica e o plano da onda magnética. Né? Porque é onda eletromagnética. Então, plano de onda elétrica e plano de onda magnética. Então, esses dois planos aqui é representado como uma seta para cima e para baixo. É só a representação da luz polarizada, tá? Na realidade, teria esses dois planos. E tem, né, na realidade. Mas aqui, na química orgânica, é representado só como uma seta para cima e para baixo. Então, como que funciona o polarímetro? Tem aqui uma lâmpada que emite luz não polarizada, luz natural, e aí vai ter o polarizador.
tem uma série de prismas de Nicol, que você não precisa saber, mas tem os prismas, que a luz, ao incidir esse prisma, você consegue selecionar aqui uma luz polarizada, que vibra em apenas um plano, né? Que vai ter o plano de onda fixo elétrico e o plano de onda magnética. E nesse tubo aqui vai ter a solução com sua amostra. Então, ó, vai ter aqui a luz não polarizada, a luz natural, vai ter o filtro, o polarizador, que vai produzir deixar passar apenas a luz polarizada. Nesse tubo aqui vai ter as amostras, a solução dessas amostras, a luz polarizada vai bater, e aí vai ser medido o desvio, se a luz vai ser desviada para a direita ou vai ser desviada para a esquerda. Então, ó, se a substância desviar a luz para a direita, a gente sabe que a substância é destrógena. Ela pode ser representada com a letra D ou o sinal de mais. Se a substância for levógena, ela pode desviar a luz para a esquerda. Ela pode ser representada com a letra L e com o sinal negativo ou pelo sinal negativo. Então, o exemplo 4 aqui, ó. Um composto orgânico é representado pela seguinte estrutura. Então, a gente tem esse carbono, essa carboxila do lado direito, o CH3 do lado esquerdo, e a gente tem esses dois grupos R's, que a gente não sabe o que eles são a princípio. Para que esse composto adquira assimetria molecular, ou seja, ter carbono assimétrico ou quiral, que tem os 4 ligantes diferentes, os dois radicais R podem ser substituídos por alternativa A, 2 radicais metil. Não, ó, se ficar metil aqui, 2 metil, ainda tem mais outro aqui, vai ter ligantes iguais. Então, ele não vai ter assimetria molecular. 2 radicais etil, se você colocar um radical aqui e outro radical aqui iguais, também não vai ter assimetria molecular. Alternativa C, um radical metil e o outro etil. Se você colocar um radical metil, já vai ter um radical metil aqui. Então, vai ter dois ligantes iguais. Então, não vai ter assimetria molecular. Alternativa D de dado. Um radical metil e o outro propil, mesma coisa. Se colocar um radical metil aqui, você já vai ter outro radical metil. Então, não vai ter assimetria molecular. Então, sobrou a alternativa E. Um radical etil e outro propil. Então, só para a gente lembrar aqui, o radical metil é o CH3, o radical etil é o CH2CH3, e o radical propil, CH2CH2CH3. Então, se colocar um radical etil, vai ser diferente dos demais, da carboxila do CH3 aqui, que é o metil. E se você colocar o radical propil, CH2CH2CH3, aí sim a gente vai ter esse carbono assimétrico, com os 4 ligantes diferentes. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa E de elefante. O penúltimo exemplo da aula de hoje. Então, a adrenalina é produzida em situações de estresse físico ou mental. O aumento da concentração de adrenalina prepara o organismo para situações de risco. Para isso, há aumento de batimentos cardíacos, contração dos vasos sanguíneos, o que acelera o fluxo de sangue, etc. Isso pode provocar infarto em pessoas que apresentam algum tipo de obstrução nas artérias. Então, aqui tem a fórmula da adrenalina. O item A, ele fala, indique as funções químicas presentes na adrenalina.
Então, a gente tem aqui o grupo OH ligado a um grupo a carbono insaturado, né, no caso aqui um anel benzênico, caracteriza a função química fenol. OH ligado a anel benzênico, fenol. A gente tem aqui esse grupo OH ligado a carbono saturado. Então, a gente tem a função química álcool. E a gente tem aqui, ó, nitrogênio com dois radicais diferentes. Seria esse radical aqui, CH3, e todos esse radical aqui, ó, o segundo radical do nitrogênio. Então, a gente vai ter aqui uma função amina. Então, as três funções químicas presentes na adrenalina é o fenol, o álcool e a amina. Agora, o item B. A molécula da adrenalina apresenta carbono assimétrico. Em caso positivo, indique na molécula. Ó, se você olhar esse carbono aqui, ó, onde tem a hidroxila, o H, ó, todo esse radical aqui é diferente desse radical, que é diferente desse radical, que é diferente desse outro radical aqui. Então, significa dizer que a adrenalina possui carbono assimétrico, ou seja, carbono quiral. Qual carbono que seria esse? Seria esse daqui, ó, esse carbono onde tem a hidroxila. Então, a alternativa, né, a resposta do item B tem um carbono quiral ou assimétrico, e seria esse carbono aqui de onde está a hidroxila ligada. E vamos então para a última questão da aula de hoje, que seria o exemplo 6. A citronela é uma planta cujo extrato tem sido muito utilizado como repelente contra a Aedes aegypti. O mosquito que transmite várias doenças, entre elas a dengue e a zika. O princípio ativo responsável pela propriedade repelente é chamado de citronelal, com a fórmula estrutural abaixo. Então, essa daqui seria a fórmula estrutural do citronelal. De acordo com seus conhecimentos, responda. Quais as funções orgânicas oxigenadas existem na molécula? Então, só existe uma função oxigenada, que seria um carbono, que seria esse carbono aqui nessa ponta, com uma dupla ligação. E há um oxigênio. Então, essa função química a gente chama de função química cetona. O item B de bola. Há átomos de carbonos quirais? Quantos? Então, se a gente olhar aqui, esse ponto aqui, ó, a gente vai ter um hidrogênio aqui nessa parte de cima, um radical CH3 na parte de cima, um hidrogênio aqui na parte de baixo, então vai ter um CH3 aqui, um hidrogênio aqui, que não é representado nessa forma, a gente vai ter um ligante do lado direito e outro ligante do lado esquerdo. Então, nessa molécula aqui, vai ter um carbono quiral, e é representado aqui, ó, nesse ponto aqui. Com relação a esse exemplo 6, dúvidas, perguntas? Então, tem essa questão aqui, que é uma questão do Enem, 2019, questão 97, caderno de prova azul. Então, quem tiver interesse, eu gravei um vídeo, né, que é relacionado à aula de hoje. Aí, quem quiser acompanhar, é só acompanhar lá no YouTube e assiste a resolução, 4 minutos de resolução dessa questão, uma questão atual aqui do Enem que envolve o assunto da aula de hoje. E aí tem a lista de exercício 11, que eu já vou colocar no SIGA-A, para ser entregue até o dia 1º de julho desse ano.
Então, a aula de hoje seria isso. Tem alguma dúvida, pergunta? Ô, senhor, Oi. se tiver, tipo, tô fazendo a lista, tiver alguma dúvida, vai ter mais um tempo pra gente poder tirar essas dúvidas, né? Sim. Assim, as aulas, propriamente dita, no último dia até o dia 8 de julho. Ok. Então, aí teria mais uma semana ainda. E aqui no chat, a Gabi perguntou se o professor vai postar as notas da primeira lista. Eu vi agora aqui. Eu ainda estou terminando de corrigir assim, as listas, né? Mas eu vou colocar assim. Eu vou colocar no Cigar, assim que possível, eu já vou colocar. Ô, senhor, só uma dúvida. Eu sei que o senhor já explicou algumas vezes, mas eu não consegui gravar direito. É que, tipo, vai ter essa primeira lista, e agora a gente vai entregar esse segundo conjunto de lista. As Isso. notas das duas vão ser somadas ou vai ter uma média? É uma média, eu faço a média. A média da lista que vocês já entregaram primeiro, as listas da segunda, que vai ser agora esse conjunto, e o seminário, 3. Então, vai somar as 3 notas e dividir por 3. Ok. Obrigada. Aí, assim que eu tiver as notas do primeiro conjunto de listas, eu já passo para vocês, ou pelo grupo do WhatsApp, ou coloco lá no cigarro. Beleza? Então é isso daí. Tudo de bom para vocês. Eu vou indo nessa. Tchau.